E aqui, Marcos vai falar assim no versículo 32. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Esse termo subir para Jerusalém é porque Jerusalém ficava num planalto. Ficava não, fica. Então, Jesus estava vindo da Galileia ao norte. No mapa, a gente diria que ele está descendo. Mas como ele estava na planície e estava indo para o planalto, então é usado muito este termo de subir, não é? Ele estava subindo para Jerusalém e Jesus estava indo à frente deles. Esta é a descrição do papel de líder. Mas Jesus era líder apenas dos apóstolos? Não, Jesus é o nosso líder. E ele fala, né, quem quiser vir após mim. Então, ele é o líder, ele está sempre à frente. Então, precisamos estar atentos ao líder, porque senão, quando olharmos para frente, cadê o líder? Ele nos perdeu ou nós o perdemos? Não, ele não nos perde nunca. Ele sabe que nós já fomos para a trilha sem asfalto. Ele está vendo, ele sabe que nós vamos dar lá um contorno de não sei quanto, e ele sabe exatamente quando nós vamos entrar, voltar para a estrada, quando nós vamos reencontrá-lo. Porque ele não nos perde, nós é que o perdemos de vista. Se nós estivermos o quê? Vigilantes e em oração. Não é? E aí vejamos o que vem aqui. Diz assim, eles estavam assombrados, e os que seguiam temiam. Ah, mas não é? Aí por isso que nós relembramos. Cêntuplo de perseguições. Escolheu seguir o Cristo. Será que eu quero isso mesmo? No mundo atual também não está fácil ser cristão. Não é? Não está fácil ser cristão. Cristo continua sendo perseguido há 2000 anos. Não vamos pensar que não. Existem espíritos trevosos. Jesus, quando chega à Terra, como Cristo, não é? Ele vai para o deserto, não vai? E lá ele fica 40 dias. E conversa com o espírito trevoso que estava se achando o quê? O dono do pedaço. Quando Jesus chega à Terra, a Terra nunca tinha sido recebido tanta luz. Então, estava envolta em sombras, e lá os espíritos achando que aquilo era deles. Deus lá resolve. Claro que os espíritos trevosos conhecem Deus, mas Deus está lá, cuidando lá de quem quer. E eles estavam aqui, e Jesus fica com este, abraça também, claro, porque são irmãos nossos, tão amados por Deus quanto nós, e ele fica esclarecendo quem estava chegando. Porque é claro que eles viam a luz, mas eles são espíritos muito inteligentes, mas não tanto. Inteligentes, mas imaturos. Com pensamentos mágicos. A criança tem esse pensamento mágico de que ela pode, de que ela consegue, se ela der a volta, ela consegue desse jeito do outro. Então Jesus chegou e meio que mostrou qual é a realidade. A partir de agora vai ser assim. E é muito interessante lá a conversa que é registrada, não é? Claro que não, se for 40 dias, foram 40 dias, não foi uma conversa. Não é? Olha o amor de Jesus. Ele parou para dar atenção a esse inúmero contingente de espíritos que estavam explorando as imperfeições humanas, muito sintonizados com suas próprias imperfeições. E
durante esses 2000 anos, a perseguição continua. Nunca houve um momento em que não houvesse uma luta do mal contra o bem. Veja, nunca do bem contra o mal. O mal não guerreia com ninguém. O bem não guerreia com ninguém. Essa ideia de guerra é uma ideia das sombras, é uma ideia de trevas, é uma ideia onde não há luz. O que são as trevas? É onde não há luz. Por isso Jesus nos diz: fazei brilhar a vossa luz, porque nós somos filhos da luz. Essas sombras, trevas, ausência de luz é simplesmente a manifestação da nossa imperfeição, mas nós somos perfectíveis, ou seja, está tudo certo, melhor não podia ser. Mas nada pode ser feito a nosso favor que não tenha o nosso consentimento. Vejamos então que estavam assustados, temiam, lá seguiam Jesus. E tomando novamente consigo os 12, então ele não diz isso para a multidão, ele não diz isso para os discípulos, ele diz isso para os 12. Qual é a diferença? Para a multidão, ele fala de forma alegórica, superficial, no termo de história, porque a multidão não tem condição de entender mais profundamente. Para os discípulos, ele aprofunda um pouco. Para os apóstolos, é onde ele realmente vai falar da essência das lições, porque os apóstolos, e por isso são apóstolos, precisam ser preparados para as tarefas que irão assumir. Cristina, como é que se sabe que vai assumir? Porque são apóstolos, são escolhidos pelo mestre, são treinados pelo mestre e recebem missões. Então, isso é ser apóstolo. Então, eles estavam, por serem os 12 apóstolos, então ele falava neste sentido, não é? Do estágio supervisionado. Ele aprofunda, ele fala da tarefa mais profundamente. Vamos lá, então, continuando. Ele, então, estava falando aos 12 pelos motivos que já dissemos e começou a falar sobre as coisas que estavam prestes a lhe sobrevir, ou seja, que estavam prestes a acontecer com ele, Jesus. Palavras do mestre agora. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, no caso aqui, os romanos, não judeus, né? Gentios são não judeus, neste caso os romanos. E o ridicularizarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas se levantará 3 dias depois. Melhor narração do que aconteceu com Jesus não podia haver, que foi exatamente isso. Olha, até o cuspe, até o açoite, não é? Até o ridicularizar, botaram nele o quê? Um manto, fizeram uma coroa de espinhos. É o rei, vamos fazer a coroa. Né? Tudo isto foi parte desta ridicularização a que ele foi exposto. Mas ele vai se chamar de quê? Filho do homem. Ora, Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, conhecido por ser o seu filho unigênico, aquele seu filho escolhido, diferenciado de todos os demais. Por quê? Porque tem essa posição de liderança. Ele é o nosso governador. Ele é ungido, escolhido, o Messias, o Cristo. Mas ele se chama de filho do homem. Porque ele está na forma humana. Humana, como nós conhecemos tão bem, nós espíritos mais materializados, espíritos imperfeitos. Vejamos,
3 ordens de espíritos imperfeitos, bons e puros. Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100. Nós estamos aqui nos imperfeitos. Jesus está aqui na primeira ordem, espíritos puros. Nós nem temos ideia do que são os bons. Porque os bons não são arrastados por ideias malsãs, como nós ainda somos. Os bons, vigiai e orai para não cair em tentação, isso não acontece com os bons. Mas Jesus não é bom. Jesus é puro. Então, nós não temos a menor noção da esfera que Jesus habita. Mas, onde ele habita, isto aqui, na verdade, os espíritos puros, para nós, não tem matéria. O perispírito é tão quintessenciado, tão quintessenciado, tão quintessenciado, que para nós, espíritos densos como somos, isso não é matéria. Sabe como a gente já fala assim? Isso aí não é matéria. É matéria. Para nós não é, porque somos muito densos. Então, nós somos desta humanidade. E ele se diz filho do homem. Ou seja, ele é, vamos dizer assim, né, na ideia que nós já temos aí, né, ele é um avatar. Aquele filho do homem é a expressão humana do Cristo. Um espírito puro. Este é o filho do homem. Tudo aquilo ia sofrer o filho do homem, não o Cristo de Deus. O filho do homem, manifestado numa matéria mais densa aqui entre nós, porque veio fazer uma grande missão de nos trazer o Evangelho, ele mesmo, assim fazem os grandes espíritos com grandes missões, não delegam. Isso nós vamos encontrar até no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Existe uma consideração sobre isso, não é? Que nós delegamos. Grandes espíritos com grandes missões não delegam, vão lá e fazem. Não é? E vamos... a vinda de Jesus, ela foi tão marcante, definitiva para a humanidade, que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. E até ateus sabem o que é isto. Não é? A humanidade ficou dividida nesses 2 grandes períodos. Jesus foi um divisor de águas para todos nós. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes. Então, é esse espírito puro que será entregue? Não. É o Filho do Homem. É o Jesus que será entregue. A história que ele veio nos trazer aqui, desta personalidade, deste irmão nosso mais velho, que zela por nós, o pastor, o rabi, o mestre, o irmão. Este é o Filho do Homem. Com ele nós nos identificamos. Como é que nós vamos nos identificar? Com o Espírito puro. Mas com Jesus é tão fácil de nós nos identificarmos, não é mesmo? É o nosso irmão, aquele que nos cuida. E ele vai dizer do futuro como se o futuro já fosse passado. Mas isto não é uma conjectura dele? Que profecia é essa? Isto não é uma profecia. Isto é a narração do que vai acontecer. Vai acontecer. Não é assim, pode acontecer, talvez aconteça. Não, vai acontecer. Porque ele é um espírito puro. Nós temos, no nosso entendimento mental, que ainda é jovem, Deus nos propicia, a criança não tem um pensamento concreto? Oh, meu Deus, Roberta, agora eu vi seu olhinho, você está olhando o relógio, né? A criança tem um pensamento concreto. E nós, espíritos ainda imaturos, também temos uma dificuldade de abstrair as questões espirituais. Então, ele nos dá o tempo, passado, presente e futuro.
Mas imaginemos Jesus, para Jesus não tem passado, presente e futuro, é todo um grande contínuo. Ele vê que vai acontecer, é aquilo que vai acontecer. Ai, Cristina, não entendo, eu também não. Por isso, ainda somos os espíritos imperfeitos que somos. Nós compreendemos, nós passamos a saber, mas não compreendemos na profundidade. Mas temos uma ideia disso, né? Já conseguimos ter uma ideia disso. Ótimo, ótimo.